minha vez. Peraí, já vamos falar desse clássico. Aliás, eu vou falar com o Vene e o Vene falar com você. Aí tu fala com o Vene e o Vene fala comigo, tá bom? Pediram pra te perguntar, volta o Hugo Moura e Verratti? Volta. Titulares. A provável escalação do Vasco deve ser a seguinte. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor, Léo e na esquerda Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Puma Rodrigues, Payet e na esquerda o Emerson Rodrigues. No ataque, o Pirata Verratti, que já fez muito gol no Botafogo. O Big Boy está aqui, ué, vocês não são amiguinhos? Não ficam se defendendo o tempo inteiro, um ou outro? Ai, eles são amiguinhos, não são mais amiguinhos? Nós somos amiguinhos sim, tá? Pressão toda dela. Minha! Toda dela. Que minha o quê? Minha pressão o quê? Briga pelo título. Ué, você briga pela vaga na Libertadores. Corte rápido. Inclusive, acho muito que nada vai mudar na sua vida se você perder esse jogo. Quer assinar um empate? Não. Eu tô te oferecendo o contrato do empate. Corte rápido. Você não quer assinar um empate. Ai, meu Deus do céu. Se não assinar o empate, pode ser pior. Eu não quero, não. Eu só acho que a gente podia combinar. Tem um monte de jogo, 6 jogos pra você conseguir o teu número de Libertadores. Não vai dar. Mas no meu caso, todas são uma final. Porque aquele time do Big Boys tá ali, ó. Que eu faço assim, ó. Que eu olho aqui, ó. Eu estou aqui, ó. Não aguento mais. Se você fosse a Fernanda Maia, eu assinaria o empate. Obrigado. Eu? Corte rápido. Sério, Vene? Assinaria. Até porque eu tô partindo do princípio que hoje o Palmeiras não ganha do Corinthians. Você ainda vai saber o resultado. É isso, pô. Entendeu? Assina agora. O contrato tem validade de 2 horas. Muito bem, minha gente. Deixa eu conversar com o Gabriel Andresso. Ele tem feito o dia a dia do Vasco da Gama. Já conversei com meu amigo Thiago Veras, que faz o dia a dia do Botafogo. Inclusive, uma boa notícia para a torcida da Estrela Solitária. Júnior Santos, um dos principais jogadores da temporada, artilheiro da Libertadores, será relacionado para o clássico desta terça-feira no estádio Newton Santos. Wellington, que horas que é o jogo? É 9h30 da noite e mais de 30 mil ingressos já foram vendidos. Eu vi que você botou no site da Tupi que o Felipe Coutinho não será relacionado, é isso, Gabriel? É verdade, Felipe Coutinho mais uma vez vai ficar fora do jogo. Se o Botafogo tem o retorno do Júnior Santos, o Vasco ainda não tem o retorno do Felipe Coutinho. Ele não tem lesão, mas ainda está apresentando sinais de cansaço muscular, então por conta disso ele não tem aí a possibilidade de atuar, enfim, neste duelo da 32ª rodada do Brasileirão. Já tinha sido poupado na partida contra o Bahia e agora, mais uma vez, fica de fora até do banco. Zagueiro Léo Pelé, por sua vez, é um jogador que tinha sido poupado junto com o Coutinho, mas volta para a relação. Tem até possibilidade de ser o titular, mas, em princípio, seria mesmo João Vitor e Maicon a dupla titular. O Coutinho, ele já vem apresentando esses sinais de cansaço por conta da sequência de jogos há algum tempo. Rafael Paiva, por conta disso, decidiu deixá-lo de fora da partida contra o Bahia. O Payet aproveitou, fez aquele grande jogo e mais uma vez está como titular. O Coutinho treinou durante a semana, mas por ainda ter alguns, como falamos, sinais de fadiga muscular, de cansaço, enfim, o técnico Rafael Paiva e a comissão técnica acharam por bem deixá-lo de fora desse jogo. Até porque o Coutinho, a gente conhece bem, é um jogador que precisa de um certo cuidado, não é? Até para você extrair o melhor que ele tem, que é um jogador inteligente, é um jogador que, quando está em campo, ele ajuda. Me recordo, inclusive, do jogo contra o Atlético lá em Belo Horizonte, na Arena MRV. Você fez o jogo junto comigo. Foi uma partida muito interessante do Coutinho, até cansar e ser substituído. E o Payet encheu os nossos olhos naquele jogo contra o Bahia. Fez uma partida memorável e a gente vai esperar dele tudo isso, né, nesse jogo com o Botafogo. E essa equipe do Botafogo que é sensacional, né, Andresso? O Botafogo tem realmente uma qualidade acima da média e temos observado, né, aquilo que o Botafogo fez e vem fazendo ao longo da temporada. Não é à toa que chega a essa 32ª rodada como líder do campeonato, mas é realmente um time forte e o Rafael Paiva até falou sobre isso, Wellington, após o jogo contra o Bahia, perguntado sobre a questão do gramado,
um campo sintético, um campo artificial, no qual o Vasco ainda não perdeu esse ano. O Vasco jogou 2 vezes no Newton Santos, ganhou as 2. Uma do Botafogo, 4-2 no Campeonato Carioca, e uma do Fluminense, 2-0 já por esse Campeonato Brasileiro. E o Paiva disse que espera um grande jogo, sabe que o Botafogo é um adversário muito difícil por estar brigando pelo título, mas que será importante ganhar, porque é um divisor de águas naquilo que o Vasco vai almejar para a reta final da temporada. A gente lembra que depois dessa terça-feira vão faltar 6 jogos para terminar o Brasileirão. 3 em casa e 3 fora. O Vasco vencendo chega a 46, já acaba matematicamente com qualquer hipótese de rebaixamento, que a gente já nem está mais falando, porque virtualmente não... Já tem algum tempo, né? Pois é, né? Mas enfim, tem torcedor que só fica tranquilo quando passa dos 45. Então pode ser que realmente agora essa chance matemática, por menor que ela seja totalmente descartada. Mas também existe uma possibilidade de haver aí uma tentativa de arrancada rumo a Libertadores, o que depende diretamente de Cruzeiro, Flamengo e Botafogo. Cruzeiro ganhando a Sul-Americana, abre uma vaguinha. Botafogo ganhando a Copa Libertadores, abre mais uma vaguinha. Flamengo ganhando a Copa do Brasil, outra. Então aí o G6 poderia virar até G9. Então o Vasco em 9º se classificaria para a Libertadores. Mas por que passam 9 brasileiros para a Libertadores? Isso é outra discussão. Deixa eu explicar, é fácil. O Brasil tem 6 vagas garantidas. Se ele ganha a Copa Libertadores, ele tem mais uma. E se ele ganha a Copa Sul-Americana, ele tem mais outra. Então, na verdade, são 8 vagas, mas aí você abre 9 chances, porque o campeão da Copa do Brasil, ele entra na Libertadores da América diretamente na fase de grupos e abre uma vaga no Campeonato Brasileiro, entendeu? Então funciona dessa maneira. Deixa eu falar contigo sobre o gramado, que é interessante. A gente sempre, no noticiário, em jogo com o Atlético Paranaense, lembra da grama sintética. No Palmeiras também. No Botafogo eu não vejo ninguém reclamar. Pois é. No começo isso chegou a ser realmente um pouco mais discutido, mas hoje em dia até que nem tanto. Pelo menos nos últimos meses a gente não tem visto tanta reclamação. É um gramado também de boa qualidade, a gente tem que falar, mas, querendo ou não, por não serem muitos times no Campeonato Brasileiro que atuam com o gramado sintético, alguns até usam um gramado híbrido, né, que é 90% natural, 10% sintético, tem uma distribuição de porcentagem aí. São os casos do Maracanã e da Arena do Corinthians. Exato, pois é. Mas, enfim, tem pessoal, como você falou, Palmeiras e o Atlético, que jogam num campo que tem mais textura de gramado sintético, mais textura artificial, mas, de fato, não se reclama muito no caso do Botafogo. Mas não deixa de ser um trunfo a favor do Glorioso e que para o Vasco, de certa maneira, não está sendo, vamos dizer, um empecilho, um obstáculo, exatamente por causa disso que eu falei, por já ter vencido o Botafogo no começo do ano e por já ter vencido o Fluminense. Até se aventou a possibilidade do Ryan ser o titular para o jogo de amanhã, ele disputa a posição com o Puma Rodrigues, lembrando que o Hugo Moura e o Verratti voltam de suspensão e são nomes confirmados na equipe para esse clássico dessa terça-feira do lado vascaíno. O Adrielson será titular na zaga porque o Bastos recebeu o 3º cartão amarelo, vai cumprir a suspensão automática. É hoje, família vascaína! Hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão e hoje é dia de ver esse cara aí, ó, brilhando mais uma vez. Vamos pra cima com tudo. Estou trazendo uma notícia, né? Ninguém esperava isso. O Coutinho não foi nem relacionado para o jogo, né? Nem foi relacionado, ou seja, um baita de um desfalque ali. Se o Coutinho fosse titular, provavelmente, se ele fosse relacionado, provavelmente entraria como titular, ou então no segundo tempo, no lugar do próprio Payet. Agora o Vasco da Gama só tem o Payet, então assim, o Rafael Paiva vai ter que ficar ligado, né? Não será um jogo fácil, será um jogo super difícil. Vamos jogar na casa do Botafogo, né? É gramado sintético, o clima completamente hostil. O Botafogo está vivendo uma excelente fase. Então, assim, eu tô confiante. Eu acho que o Vasco tem grandes possibilidades de chegar lá no Newton Santos e trazer para São Januário, né, um resultado muito positivo, um empate, uma vitória.
seria assim, pro Vasco seria espetacular. Mas vamos torcer, quem sabe uma vitória. Quem sabe esse cara aí não esteja numa noite inspirada e consiga dar os 3 pontos para o Vasco da Gama e o Vasco continua ainda sonhando numa pré-Libertadores, numa Sul-Americana, enfim. Eu tô muito confiante, quero saber de vocês para esse jogão de logo mais, quanto será o placar desse jogão. Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, o sentimento não pode parar. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!